Fala, moçada! Mais um episódio do Podcast das Gerais está no ar aí, ó. Minas no topo sempre, como você já sabe, o podcast dos mineiros para os mineiros. Estamos com uma fera hoje, um assunto um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui. Samuel. Obrigado, Boa Bauer. noite, Sassá. Prazer, pessoal. Meu nome é Samuel, sou um dos hosts desse programa. Esse aqui, que não se apresentou porque ele é um mal educado, é o Bernardo Bauer. É nóis. Esse gordinho maravilha aqui. E lembrando que esse aqui é um podcast justamente para enaltecer a cultura mineira, os personagens, as pessoas que vêm se destacando como um todo. Então, o objetivo é justamente colocar Minas no número 1 do mundo, né? Que hoje a gente tá cansado de ficar exportando nossas pérolas e a gente tá aqui justamente para poder dar luz e voz para as pessoas que têm se destacado. Antes da gente começar, vamos fazer aquela rodada de agradecimento. Primeiro, a gente queria agradecer ao Minas Demais. Minas _ Demais é um café, um empório mineiro. Assim, se eu não for o melhor de Belo Horizonte, quiçá de Minas Gerais... Esse pão de queijo que eles mandam. Eu não sei, né? Tá muito errado. Série, esse pão de queijo é o melhor que existe. Não tô brincando, com queijo canastra. É sensacional. Fica na Bandeirantes ali, no comecinho, perto da Praça da Bandeira. Minas _ Demais. E esse bolo aqui, hoje, é de pé de moleque. Festa junina chegando. Festa junina sabe chegando. como é que é, né? Então, maravilha. Pode ir lá, fala que você veio do podcast das Gerais, que você vai ganhar um abraço do dono, no máximo. Tô brincando, mas tá lá, pode ir. Fala que veio do podcast das Gerais, que tem um brinde pra você lá. E recomendamos absurdamente. Também agradecer a cachaçaria da confraria do Fogão a Lenha, do Roberto Contígio. É um parceiro que tá nos apoiando nesse empreendimento. É uma cachaçaria maravilhosa. E agradecer ao nosso melhor amigo, nosso parceiro, que tá caminhando com a gente, que tá fazendo esse sonho ser possível. Esse é fera. White Rabbit Gin. Esse gin que é de Ibirité, que hoje tá em Fernando de Noronha. Se você for hoje... Manaus, Santa Catarina. Em Fernando de Noronha, tomar um drink, você vai tomar White Rabbit. Você for em Manaus, você vai tomar White Rabbit. Você for em Curvelo, você vai tomar... De Minas pro mundo, White como Rabbit. sempre, né? Então, agradecer o White Rabbit, lembrando que tem a garrafa e 2 sabores já infusados, que é açaí com cereja e abacaxi, manga e maracujá. Só chegar no Instagram deles... @WhiteRabbit_Gin. Chega lá, fala que você tá chegando pelo podcast das Gerais e garanta o seu cupom de 10% de desconto para você que é maior de 18 anos. Você, jovenzinho, que tá tentando dar uma de malandro e bebê escondido dos pais, a sua hora vai chegar, mas não é agora. Então, produto para maiores de 18 anos. Exatamente. E um podcast com um tema diferente, né? Diferente. Obviamente, nem eu, nem você, dá para visualizar pela nossa cara, nosso perfil. Eu me considero lindo, Samuel. O importante é como você se identifica. Isso aí. Hoje a gente tá falando com a biomédica, a dona de tudo que manda e desmanda, Luísa Brum. Oi, gente, é um prazer. Obrigada pelo convite. Gente, tô um pouquinho rouca, mas vai dar certo. Que voz que é essa, mulher? O que aconteceu que a voz tá Uai, assim? do nada. Não tô com dor de garganta, tô com nada. Tô doente, tô nada. Sexta-feira começou a falhar. Sábado piorou. Domingo falhou total. Aí eu recuperei minha voz. Falei domingo, porque sabia que tinha que estar aqui, né? Segunda-feira. Então, tinha que estar tudo perfeito. Muito obrigado, Lulu, por estar presente, por estar aqui tomando esse café com a gente. Eu que agradeço. Tem um pão de queijo, bolo. E falar um pouquinho sobre um tema que recentemente vem ganhando cada vez mais pauta, seja muito pela mídia, muito também a gente vai falar um pouco sobre como que é essa visão do biomédico também, sobre uma cultura que muitas vezes as pessoas criticam sobre o corpo, sobre essa cultuação. Então, assim, trazer um pouquinho também como é que funciona isso do outro lado, né? Uhum. E agradecer por você estar aqui para conversar com a gente. Primeiro, a gente sempre começa perguntando de onde você é, para onde você vai, como que você chegou aqui, né? E a gente fala isso no contexto geral. Minas Gerais era uma cidade que todo mundo tem um cantinho em algum lugar, né? Eu tenho um cantinho em Curvelo, tenho um cantinho lá em Pirapora, o Bauer tem em São João del Rei. Então, de onde é a sua família? Como é que você veio parar aqui em BH hoje? Um pouquinho da sua história. Então, gente, nasci em Belo Horizonte, nunca saí daqui, sempre estive aqui. Amo essa cidade maravilhosa. Enfim, vou comentar um pouquinho da minha trajetória. Tava contando aqui pros meninos, gente, antes da gente começar,
que eu era assim, né? A ovelhinha negra da família. Ninguém dava nada. O Samuel também era. Ainda é. Né, Samuel? Mas o importante é ser feliz. Isso aí. Meu pai, o sonho dele era que eu fizesse direito e o da minha mãe que eu fizesse medicina. E aí, eu tenho um irmão gêmeo e eu falo que ser gêmeo é ser comparado o tempo inteiro, Nossa desde que Senhora. você nasce. E eu lembro que na época eu tinha muita dificuldade para aprender, na época da escola, quando eu era jovem. E aí, meu pai sempre falava assim, poxa, porque meu filho é inteligente, a minha filha, coitada, tem que ficar lá no quarto estudando, não sei quantas horas, não sei quantas vezes por dia, nananana, todos os dias da semana. E aí, ele sempre falava isso, sabe? Eu escutava, eu ficava chateada, falava, poxa, pai. Mas, enfim, sempre estudei muito, né? Não tinha a facilidade que o meu irmão tinha para aprender na época. E aí, eu lembro que tava chegando ali, a gente cresceu e tudo mais. Chegou na época de escolher a faculdade. Meu pai falou, filho, eu quero que você faça direito. Eu falei, pai, mas eu não tem nada a ver com direito, não gosto de direito. Como assim? Aí ele falou assim, não, porque você tem que fazer direito, que não sei o quê, nananã, meu sonho. Eu falei, poxa, é um sonho seu, né? Não é um sonho meu. E aí a minha mãe falava assim, filha, faz medicina. Eu falava, nossa, Deus, nenhum dos dois eu quero. E aí eu lembro que eu gostava muito de genética na escola. Eu era boa em genética. E aí Azinho. Azinho, azinho. entendeu? Eu era excelente nisso. Tirava total nas provas nessa época de azinho. E aí eu cheguei pro meu professor. Isso, fala mais perto assim no microfone. Pronto. Isso. Aí. E aí eu cheguei pro meu professor de biologia, o Marcelo. E eu falei com ele, falei assim, professor, que faculdade que tem genética? Eu quero trabalhar com isso. Aí ele falou, olha, tem biomedicina dá pra você trabalhar com isso e tal. E eu lembro que na minha época da escola, no 3º ano, tinha a Semana da Profissão. Então, eles chamavam vários profissionais da área, de várias áreas, né? Pra falar sobre a profissão, apresentar um pouco pra pessoa, pros alunos, né? E aí eu falei, eu quero que traga um biomédico pra poder conversar, conhecer, porque biomedicina tá ganhando um destaque maior hoje. Há uns 5 anos atrás era difícil você ouvir falar de biomedicina, assim, não era muito comum, né? As pessoas, quando eu entrei na faculdade, na época as pessoas chegavam e falavam assim, o que é isso? O que é biomedicina? O que biomedicina faz? E aí, hoje já tá mais conhecido. E na época eu não sabia também, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e aí a moça foi e falou sobre a área, e eu falei, tá, gostei, acho que eu vou fazer isso. Me inscrevi pra prova, passei na faculdade e tudo mais, comecei a fazer. Nossa, foi decepção do meu pai, né? Meu pai ficou decepcionadíssimo, porque o filho dele tinha passado em engenharia e eu tava lá fazendo biomedicina. Aí eu falei, não, gente, mas eu vou provar pro meu pai que eu sou boa, que eu virei um exemplar. E aí eu lembro que na época da faculdade, o jogo virou, né? Eu era a aluna mais inteligente de biomedicina, não da minha sala, mas de todos os períodos. E todo semestre eu ganhava como aluna de destaque. Aluna de destaque, aluna de destaque, aluna de destaque. Meu pai ficava assim, que isso, filha? Mas eu falo que isso foi uma coisa que Deus transformou na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. E Deus, um dia, ele me deu essa palavra de que ele ia honrar a minha fraqueza. E essa era a minha maior fraqueza, né? Essa dificuldade de aprender e tudo mais. E aí eu vi que isso virou na faculdade, porque eu, né, sempre me destaquei lá dentro da faculdade, tinha muita facilidade para aprender. E olha pra você ver, né? Era engraçado, porque eu tinha dificuldade para aprender e depois eu me tornei uma pessoa que tinha facilidade para ensinar. E aí eu comecei a dar aquelas monitorias, né, lá na escola, na faculdade e tudo mais. E aí chegou na parte de genética, eu falei, cara, não é bem isso que eu quero fazer da minha vida, não, sabe? Gostei, mas não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Falei, e agora? Já tô aqui no 3º período, né? Não quero sair da faculdade. Falei, deixa eu caçar outra área aqui, porque biomédico tem mais de 30 áreas que podem atuar. Eu falei, não é possível, né? Que em uma dessas 30 eu não vou me encaixar. E aí eu vi que tinha a tal da estética. Eu não sabia nem diferença de botox e preenchimento. Pra mim era a mesma coisa. E aí eu falei, cara, eu vou fazer meu primeiro curso. E aí eu lembro que no 4º período, fiz meu primeiro curso. Falei, é isso que eu quero. Eu falo que foi a primeira picada. E aí o meu professor, na época, já elogiou minha mão. Falou que eu era boa naquilo. E aí aquilo me deu mais ânimo. E aí todo o dinheirinho que eu tinha na época... Teve uma época que eu comecei a fazer extensão de cílios pra ter dinheiro pra pagar os meus cursos. E aí eu comecei fazendo, eu juntava e vi que dava pra fazer mais um curso, eu comecei a fazer. Então, desde o 4º período, eu comecei já a fazer cursos na área.
E aí já me formei habilitada, porque eu fiz um estágio na época em estética. Já antes de me formar, no último período, eu já estava também ingressada na pós-graduação. Porque não sei como é que está hoje, mas podia na época, no último período, você já entrar na pós, porque eu falei, eu não quero perder tempo. Depois fui atrás da minha certificação internacional e tudo mais. Comecei a trabalhar na área da harmonização. Sempre fui apaixonada. E aí, eu comecei a fazer preenchimento labial. Só que meus resultados não eram tão satisfatórios. E aí, eu via muito erro na técnica. Dava grumos de produto, que são aquelas bolinhas visíveis, né, nos lábios. Às vezes ficava com biquinho de pato, contorno fora da boca. Eu falei, gente, hoje a pessoa entra no meu Instagram, vê as minhas bocas, nunca falaria que um dia eu já fui ruim em preenchimento labial. E aí, foi por ser muito ruim em preenchimento labial que eu sou movida a desafios. Eu falei, cara, eu preciso melhorar isso aqui. E aí, depois eu acabei me tornando professora também em harmonização facial em cadáver fresco, né? Fui convidada. Que é pra fazer velório mesmo? Não. O que é isso? Assim, ó, você pega um cadáver, né? Geralmente o cadáver vem de fora, de outro país. E aí você vai estudar o cadáver. Então você vai estudar a anatomia, você vai estudar a musculatura, né? As artérias, as veias. E isso é de grande importância para um profissional injetor, né? Que vai fazer botox, que vai fazer preenchimento. Primeiro, para você aprender qual é a camada mais correta para fazer os procedimentos, para te dar segurança, para você não ter intercorrência. Então, ali é o treinamento. Basicamente... É um treinamento para outros profissionais. Entendi. É quando uma pessoa, por exemplo, ela coloca que ela deseja doar o corpo dela para fins acadêmicos. E aí vai ser direcionado para universidades, ou até mesmo para Só que são pessoas de fora, entendeu? Não são do Brasil, não. E aí, eu lembro que eu fiz, depois eu fui convidada a dar essa aula junto com uma outra professora minha. E eu falo que eu me apaixonei muito pela anatomia do lábio. E aí, quando eu comecei a entender de verdade a anatomia, eu falei, eu preciso mudar a técnica. Eu preciso desenvolver uma técnica que a gente consegue entregar resultados naturais, bonitos, sem grumos, sem bico de pato. E que deixem satisfatórios, né, os resultados. E aí, foi quando eu comecei a estudar muito, ler muito artigo e tudo mais. E desenvolvi hoje a minha própria técnica de lábios, que chama Natural Lips. Que hoje é uma técnica que está bem conhecida, bem famosa no Brasil inteiro. Tem alunos do Brasil inteiro, tenho mais de 2.000 alunas. Aí você dá cursos online e presencial também? Presencial e online. Então, Entendi. Tem para tudo quanto é pessoa que quiser ir fazer presencial, quer fazer online. E eu tava falando com o Samuca que eu dava já o curso presencial, mas não dava curso online ainda. E era o meu sonho dar, porque eu tinha muitas pessoas que me chamavam no direct e falavam, doutora Luiz, eu quero muito fazer seu curso, meu sonho é aprender sua técnica, mas eu não tenho condições de ir para Belo Horizonte, né, bancar uma viagem até Belo Horizonte para fazer o seu curso no início da minha profissão e tudo mais, né? O que eu ganho hoje dá para sustentar a clínica e etc. Falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas, eu preciso alcançar essas pessoas. E aí foi quando eu corri atrás de abrir o meu curso, né, online, e começar a atingir essas pessoas. E assim, o curso online, ele tem uma estrutura muito boa, né? Eu ensino tudo, desde anatomia. Eu falo que a pessoa não precisa entender nada, que lá dentro ela entende tudo. Então, eu passo anatomia, ensino qual é o plano correto. Na hora que ela estiver fazendo a prática, o que ela tem que ver para ver se ela tá no plano correto ou não. Ensino a minha técnica em todos os tipos de lábio. E minha técnica é uma técnica, assim, revolucionária, porque uma técnica só a gente consegue fazer todos os tipos de lábio, mas o que vai mudar entre esses lábios é o planejamento, que eu ensino tudo isso lá dentro do curso, né? Então, assim, dou toda assistência também. E uma coisa que eu preocupo muito não é só ensinar uma boa técnica, mas sim também ensinar os profissionais, né, da área a saberem vender. Porque a gente precisa ser vendedor também. Perfeito. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade nisso hoje em dia. Elas só aprendem a injetar, mas não sabem, às vezes, como lidar ali com o paciente dentro do consultório, o que fazer para, né, vender. Às vezes tem dificuldade na hora de vender, às vezes, um procedimento também mais caro, uma harmonização completa. Então, eu ensino tudo isso dentro do meu curso, porque eu não me preocupo só em ensinar a técnica então, em si também. Não é só essa parte da aplicação propriamente dita, é tipo todo o caminho pro profissional. Pro sucesso, gente. É que hoje um profissional, ele, por mais qualificado que ele seja, por mais skills que ele tenha, se ele não souber se vender, se ele não souber se apresentar, principalmente no digital, né?
a gente tava conversando, você já dava cursos presenciais, mas uma grande virada é justamente a sua presença no digital, até Sim. mesmo para alcançar níveis nacionais. Sim. Então, assim, hoje um profissional, uma pessoa que está começando com biomedicina hoje, qualquer outra área, ela tem que saber ter uma apresentação boa no Lógico. digital para Sim. ela aumentar. E isso aqui, fazer até um merchan pro nosso querido Igor Janotti, que tá ali atrás, que ele é um excelente... Ele é marqueteiro. Sigam ele, @Igor Janotti, ele é um excelente produtor, vendedor de curso. Vendedor de curso. Copy, ele é um cara excelente, tem um conteúdo muito bacana para você que está começando a empreender no meio digital. Tem várias dicas lá falando sobre YouTube, Instagram, Facebook. Eu falo que hoje o digital é o que há. Se você está fora do digital, já a tendência é a falência. Isso aí, não Exatamente. Não tem como. Hoje as pessoas, elas ficam conectadas o dia inteiro, o tempo inteiro. E eu falo que onde eu mais vendo é no Instagram. Porque as pessoas conhecem meu trabalho por lá. TikTok não? TikTok, eu preciso entrar pro TikTok, entendeu? Mas hoje é mais... TikToker ali, ó. Tá vendo? Eu preciso. Eu até criei, mas já postei alguns videozinhos lá, mas todo mundo com essa dificuldade de alimentar essa rede social. Porque a minha principal mesmo é o Instagram. Entendi. É o que eu mais me... Você falou que você fez uma certificação internacional. Uhum. Conta aí, como é que foi isso? Porque a gente tem esteticistas muito bons aqui no Brasil, né? Mas ela é biomédica. Sim, mas falando assim, dessa área de estética, a gente tá bem servido aqui, né? Uhum. E aí você foi buscar lá fora... com certeza. Eu falo que quando a gente vai pra fora, a gente vê, assim, que não tem melhores profissionais da área da estética do que os brasileiros. Os brasileiros são muito... Os resultados são mais refinados, sabe? Uhum. Eles se preocupam mais com isso. Eu vejo, igual eu atendo lá nos Estados Unidos também, os americanos, eles fazem, tipo, muito de qualquer jeito, muito tacado. Entendi. Inclusive, as minhas pacientes de lá, elas me dizem, Luísa, eu nunca tive uma avaliação igual você me fez, igual você me explicou sobre esse procedimento, esse cuidado, esse carinho que você teve. Porque lá eles mandam a gente deitar, faz o procedimento e não explica nada, não explica o cuidado que tem que ter, não explica nada. Só manda a gente deitar, pronto, faz uns negócios ali, manda levantar. E mesmo assim, os resultados também não ficam aquelas coisas bonitas, refinadas, sabe? Então, quando eu vou pra lá atender, o povo... Entendi. Desespero. Porque realmente é diferente, sabe? O cuidado e o carinho que o brasileiro tem. Eu faço questão sempre de ter esse carinho mesmo com as minhas pacientes, tanto nas minhas redes sociais, né? Quanto presencial também. Toda paciente que chega lá no meu consultório, eu faço questão de abraçar, agradecer ela pela confiança, né? No meu trabalho e tudo mais. Então, a gente tem esse calor que em outros lugares não tem, sabe? Entendi. E essa como é que eu falo? O que diz? Carinho, não sei. Enfim. Tristeza que o brasileiro tem, algo no sentido. Não, essa preocupação. A palavra é preocupação. Entendi. Essa preocupação de, sabe, de explicar tudo bonitinho e tudo mais, né? Entendi. Aí, essa qualificação internacional que você foi fazer, ela te abriu portas pra você estar atendendo lá? Ou você já foi fazer ela já pensando nisso? Então, o que acontece? A certificação foi mesmo para me capacitar aqui, né? Entendi. Na época, eu não pensava em trabalhar lá. A minha mãe, hoje, ela tem um consultório lá. Minha mãe mora nos Estados Unidos. Então, a minha vontade de atender lá veio depois. Veio da minha mãe. Entendi. Então, é mesmo só para me capacitar e sempre trazer o melhor, na verdade. E foi nos Estados Unidos? Pacientes. Miami. Que você foi fazer? Sim. Entendi. Top. Então, assim, eu falo que a gente tem que se capacitar, né? Porque a gente que mexe com a harmonização facial... É muito sério, né? É muito sério. Imagina se dá errado. E a gente tá em constante... E assim, é constante atualização o tempo inteiro. Sempre saem artigos novos. Produtos novos, né? Produtos novos, assim, máquinas, então, todo ano tá lançando. E é algo, assim, muito recente, né? Porque a gente tá falando de harmonização facial e tudo mais. Ok, a gente tem uma discussão de anos sobre a questão do corpo e tudo mais. Mas essa harmonização facial, essas
essas novas iniciativas é muito recente. Deve ter o quê? Quanto tempo de mercado? Uns 10 anos? Que biomédico pode atender com harmonização tem uns 10 anos. Só que no Então, início... Quando tudo era mato? Não, 10 anos não, deve ter uns 11 a 12 anos, mais ou menos. É muito recente. Não tem mais do que isso. Recente a Exato. cultura ciência. E era muito básico também. Era, por exemplo, o Botox, né? Botox para aplicar aqui nas linhas de expressão. Os pezinhos de galinha, testa, carinha de bravo. E, geralmente, era assim, preenchimento labial, bigode chinês. Não tinha um cuidado com a pele, um bioestimulador de colágeno, né? Porque, antigamente, também... Quando começou a lançar a tal da harmonização facial, que já começou a ficar em alta, todo mundo era muito quadrado. Total. Você fala o rosto mesmo. Todo mundo era muito, tipo, artificial. Entendi. Hoje não. Hoje a gente vê, inclusive é o que eu trabalho, né? A minha marca é naturalidade. Então eu consigo melhorar, rejuvenescer o paciente uns 10, 15 anos, mas de forma natural. Entendi. Sem ter que ele mudar a identidade dele, né? Porque hoje as pessoas, elas chegam pra gente e falam isso. Doutor, eu quero ficar artificial, não. Eu quero que as pessoas... Rosto quadrado, né? Aquele maxilar definido. Mandíbula. Isso. A harmonização facial, ela vem um pouco pra substituir a cirurgia plástica? Com certeza. Hoje em dia as pessoas, elas querem algo muito menos invasivo. Igual, por exemplo, nariz. Tem pessoas, igual teve uma paciente uma vez, vou contar um caso aqui rapidinho. Que o trauma da vida dela era o nariz dela. Ela já estava lá com seus 30 e tantos anos de idade, era casada, tinha filha. E ela odiava o nariz dela. E eu lembro que quando ela me contando que na época do casamento dela, ela não conseguiu postar nenhuma foto do casamento porque ela esqueceu de contar pro fotógrafo que não era pra tirar a foto dela de perfil. Entendi. Porque o nariz dela incomodava ela, assim, extremamente. E aí... E era grande mesmo? Paia? Era... Entendi. Era painha. Entendi. Mas aí, o que acontece? Ela foi e me pediu ajuda. Falou assim, Luiz, eu vi que você consegue, né, consertar, ajustar alguns narizinhos aqui de uma forma que não é cirúrgica. Porque esse é o trauma da minha infância. E aí eu lembro que ela me contou também que ela foi uma vez no médico fazer um exame de imagem na face. E aí ela decidiu perguntar pro médico. Falou assim, médico, meu nariz é assim? Sempre foi assim, já foi quebrado, porque meu nariz é diferente de todo mundo da minha família. Todo mundo da minha família tem um nariz impecável e o meu é desse jeito. E aí o médico falou, não, aqui dá pra ver que um osso foi colado em cima do outro. E aí ela, tipo assim, não lembrou desse episódio. E aí ela chegou em casa, perguntou pra mãe dela, falou, mãe, uma vez eu já quebrei meu nariz quando eu era criança, quando eu era muito pequenininha, porque eu não me lembro. E o médico falou que meu nariz foi quebrado. E aí foi quando a mãe dela contou que quando ela tinha uns 2 anos de idade, ela caiu, bateu o rostinho no chão e aí machucou o nariz. E aí depois disso que o nariz dela criou aquele calombinho que incomodava ela. Gente, pra quê? Ela ficou dias sem conversar com a mãe dela, porque ela achou um absurdo a mãe dela não ter levado ela pro médico pra ver se podia ter feito alguma coisa na época. Porque às vezes poderia ter, às vezes pelo menos amenizado, né, o baque ali do nariz. E aí, depois ela acabou perdoando a mãe dela e tudo mais, mas assim, era um trauma mesmo que ela carregava. Ela me contou essa história chorando, então é uma coisa que realmente mexe muito com a pessoa, sabe? Com a autoestima da pessoa. E aí eu lembro que eu fiz o nariz dela, mas ela me abraçava e ela chorava tanto, ela falava assim, Luísa, você não tá entendendo o trauma que você tá tirando na minha vida. E aí eu chorei junto, né? Porque eu falo que eu sou movida a também transformar a autoestima das minhas pacientes, né? E aí, ficou nós duas lá chorando. E aí deu jeito. Deu jeito. E hoje ela é uma paciente que tá comigo lá fielmente. Acho que ela já tem uns 3 anos e meio que ela é minha paciente. Ela tá lá sempre. E batendo ponto. E é uma coisa, assim, que melhorou muito. Hoje ela já faz uma foto de perfil, né? E tudo mais. E ela era uma pessoa que morria de medo de cirurgia. Entendi. Entendeu? E ela queria optar por uma coisa menos invasiva. E, por exemplo, a rinomodelação, que é o que eu fiz nela, ela pode sair da clínica, pode voltar a trabalhar normalmente. Então, é muito melhor, né? Porque quando você vai fazer um procedimento bem mais invasivo, uma cirurgia mesmo, às vezes você requer repouso, né? Você vai ter que se afastar um pouco do seu trabalho, alguns dias. Tem toda uma logística E os procedimentos menos invasivos, não. Entende? Então, substitui, sim. Muitas vezes, uma cirurgia ou retarda. Entendi. Igual, por exemplo, um mini lifting, né? Que é o lifting da face aqui. Que se corta aqui atrás e puxa tudo. Hoje nós temos bioestimuladores de colágeno, nós temos fios de tração, né?
que reposicionam o tecido. É claro que a gente tem um limite também, a gente não consegue fazer mágica. No Tem balé coisa- já era, né? Se você olhar aqui o Ô, dó. balmezinho, pô, é só sacrificando, cara. Não tem Samuel, como. sou lindo. Eu sou o terror das esteticistas, porque eu não preciso. E aí, tem coisa que tem um limite, né? Por exemplo, não é... por exemplo, Ali, ó. Impossível. Tadinha, tá quietinha ali, gente. Mas tem face, por exemplo, que tá com tanta queda, que o fio a gente vê que não vai reposicionar aquilo tudo. Aí a gente realmente já tem que indicar para um mini lifting, né? Tudo mais. Então, assim, a gente tem... Aí é nossos- concorde. E é muito interessante que você falou um pouquinho sobre a questão da autoestima. Né? Que isso é muito importante a gente te falar aqui. E eu gosto de voltar a esse assunto, porque volta e meia a gente tá nesse debate sobre essa cultuação do corpo, sobre esses processos que a gente, volta e meia, a gente, principalmente a mídia, gosta de ficar enaltecendo que determinado ator, atriz fez isso, e aí o pessoal começa a criticar. Mas tem muita gente que faz que é justamente para um resgate da autoestima, Sim, com que certeza. é fundamental, né? Uma pessoa que às vezes ela não consegue se olhar no espelho, se ela não consegue se empoderar, e aí isso vai acarretando para outras áreas da vida dela. Que aí ela não tem autoestima para poder trabalhar, para poder pedir um aumento, para se impor em alguma conversa, porque ela acha que algum marco no seu corpo ou na sua face, ela vai... Então, assim, você empodera, vai empoderando a pessoa e realmente é um transformador na vida, Com né? certeza, com certeza. Uma pessoa que ela se sente bem com ela mesma, com a imagem dela, gente, essa pessoa é um foguete. Ela é um foguete. Tudo melhora. Ela trabalha melhor, ela desembola melhor ali. Então, eu falo que quando a gente tá bem com a gente mesmo, as coisas fluem naturalmente. Porque é muito ruim quando você olha no espelho, você não gosta do que você está vendo, você se sente desanimada, você quer o tempo todo estar escondida, entende? Então, eu falo por mim mesma. Depois que eu harmonizei bebê, ninguém me segura. Hoje eu olho no espelho e falo, maravilhosa. Então, assim, e eu que mexo com a harmonização, eu tenho que estar harmonizada, mas harmonizada na medida certa. E é tão legal isso, porque eu tenho 14 ml de ácido hialurônico na minha face, tenho bioestimulador, tenho botox, e as pessoas, elas olham pra mim e elas não sabem onde estão aqueles 14 ml. Eu gosto disso, que as pessoas olhem pra você e falem assim, nossa, você tá bonita, mas não sabe exatamente o que que é. Né? Fica assim, eu acho que talvez você tem boca. Na boca eu tenho 3 seringas. Mas assim, são pontos estratégicos. Eu gosto muito de trabalhar com a harmonização em pontos estratégicos da face, pra, por exemplo, amenizar alguns pontos que ela não gosta, né? Ressaltar as que ela já, né? As áreas que ela já tem algo legal, mas dar uma ressaltada. Então, assim, eu gosto muito disso, sabe? Mas sempre com naturalidade. E eu falo que depois que eu comecei a fazer a harmonização em mim, comecei a trabalhar, porque quando eu comecei a trabalhar com a harmonização, eu não tinha harmonização. Só que a gente vende muito mais quando a gente tá harmonizado. Eu sempre falo muito isso com as minhas alunas. Como que você vai vender um preenchimento labial sem nunca ter feito um preenchimento labial? Como que você vai vender uma rinomodelação sem ter dado pelo menos uma empinadinha no seu nariz? Pra mostrar o quão natural fica os procedimentos pra sua paciente olhar e falar assim, nossa, ela é boa no que ela faz, olha como fica Ela legal. acredita no que ela vende. Antes e depois, né, que posta no Instagram, é o presencial. Você fala, olha, tá vendo aqui? Tá bom. Confia. Esse negócio do antes e depois, tem umas polêmicas em volta disso, não tem? Que os conselhos não deixam postar, não tem um negócio desse? Biomédico não podia postar até um tempo atrás, mas graças a Deus a gente ganhou, já deve ter uns 2 anos, isso mais ou menos, não sei ao certo. Mas ainda tem algumas classes que não podem, por exemplo, médicos. Médicos não podem postar antes e depois. É uma... Só meu Deus que, do céu, assim... Os médicos, hein? Puta que pariu, bicho. Os Você tá médicos... fazendo um serviço nada. fenômeno, ajudando a vida da pessoa, e você não pode divulgar seu trabalho. Eu falo que quando a gente pode divulgar, é muito melhor, porque a pessoa ela conhece melhor o seu trabalho. É claro que a gente tem que sempre avisar os nossos pacientes que cada resultado é único, porque cada pessoa tem uma anatomia, cada pessoa, né, tem uma estrutura. Então, assim, não adianta uma pessoa que não tem boca nenhuma, igual um fio dental, chegar lá e falar, doutora, eu quero esse resultado aqui. De uma paciente com a boca super carnuda. Às vezes, a gente pode até conseguir um resultado legal nela ali, um volume bom, só que vai precisar de tempo. Não vai ser de uma sessão para outra.
Então, a gente sempre tem que alinhar muito as expectativas da nossa paciente com o que a gente pode... Tem que ser transparente, gerar tem que ser ali. honesto, pra não ser um profissional... Nossa, eu converso demais. Inclusive, já amado. dispensei gente da clínica por causa disso. Porque Você paciente queria que... uma coisa impossível. queria uma coisa que eu falei assim, olha, não dá. Ah, mas porque doutora de tal falou que vai dar. Eu falei, então vai lá nela fazer. É. Porque, assim, eu sei que é uma coisa, assim, que eu não consigo, né, gerar um resultado que vai atender a expectativa dela. Eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Eu sou muito honesta com os meus pacientes. Então, e eu sei que, tipo, a harmonização é um valor, ou algum outro procedimento que seja, né? Não precisa ser a harmonização, porque a harmonização, na verdade, é um conjunto de procedimentos. Mas, às vezes, pode ser, um preenchimento labial, um bigode chinês, alguma coisa. O valor não é barato. Às vezes, a pessoa tá ali Quanto que é, em juntando média, meses. um tratamento? Assim, não precisa falar exatamente o seu. Porque aí a doutora Luísa Bronchi é cara. Aqui é nível internacional, meu amigo. É que eu fiquei sabendo ali, é mais de 2 mil é nível clientes nas internacional. costas. Não é pra Não, nós. mas 2 Ficou mil não, falando- é mais de 5 mil clientes. Ai, mais de né? 5 mil. É mais de Tá 2 mil alunos. É alunos, 5 cursos no Hotmart. Não, Pois isso aí você tá... É. Não, aí não. Até então só um, tá? Na Hotmart. Pois é. Mas Lá completaço. vem o segundo, completaço. Já É. vem o segundo aí também de narizinho, que também é minha especialidade. E aí, o que eu estava falando, gente? Um preço médio, mais ou menos. Depende. Uma harmonização facial, que é... Harmonização facial. Harmonização seria facial O que aqui? No... é full face. É quando você mexe em várias áreas. Tá, é o pacote completo. Eu vou chegar e vou pagar o pacotão completo pra poder Exato. ficar... Mas assim, não existe um valor fixo. Uhum. Porque vai depender muito da necessidade da paciente. Por exemplo, tem Perfeito. paciente que não quer mexer na boca, já tem paciente que quer mexer. Aí tem umas que colocam tem outras que colocam 2 seringas, 3 seringas. Então, isso tudo Depende vai da aumentando. quantidade de produto. Da quantidade de produto, do objetivo da paciente, né? E tudo Entendi. mais, do que ela necessita. Uhum. Mas varia aí em torno de uns 10, 20, 30 mil reais. É muito amplo, Entendi. entende? Exato. Mas assim, E aí, essa harmonização pode ser ou Botox ou não? Ou isso é um outro... Não, então. o Botox, ele faz parte da harmonização. Harmonização. É porque, assim, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos que nós vamos realizar na face do paciente para deixar aquela face em mais harmonia, mais harmônica. Perfeito. Entende? Então, por exemplo, no meu caso, vou contar aqui pra vocês, tá? Eu era, na época da escola, eu tinha a boca extremamente fina, muito fina. E eu sempre tive queixo, ó. Eu sou queixuda, tá vendo? Meu Uhum. queixo é bem projetado. Eu não tinha mandíbula, então juntava cabeça e pescoço. E a ponta do meu nariz era caída. Então dava a sensação que o meu nariz era maior. Uhum. E aí, minha sobrancelha, ela sempre foi mais grossinha, mas ela era caidinha. Então, eu tinha muito rosto também redondinho, que dava aquele aspecto de rosto infantil. Uhum. E aí, as pessoas, quando elas olhavam pra mim, eu sofria bullying na escola. As pessoas me chamavam de queixo rubro. Porque só havia queixo aqui. Entendi. E aí, eu falei, cara, tá, eu não tem como tirar meu queixo, né? Então, eu vou harmonizar as outras áreas que estão precisando ser harmonizadas pro meu queixo ficar em desfoco. Uhum. Tirar o foco do queixo. E aí, assim, foi feito. Aí, eu fiz um pouquinho de ângulo de mandíbula, fiz zigomático, né? Malar. Fiz narizinho, arrebitei, coloquei boca, fiz botox, levantei meu olhar. Então, tirei o foco. E hoje, as pessoas, minhas pacientes, falam assim, doutora, eu quero um queixo igual o seu. E você mesma fez? Não, Não dá. eu tenho umas amigas que fazem pra mim e também outras são as minhas alunas que fazem, porque eu tenho que confiar, né, no que eu ensino. Lógico. Exatamente. E aí é engraçado, porque minhas alunas se sentem super responsáveis, né? O bigodinho chega até a suar. Eu falo, gente, calma, vai, pode ir. E aí, algumas coisas são as minhas alunas que fazem. Entendi. E você falou aí do Botox, né? Fala mais desse negócio. Porque ele já tá no mercado tem muito tempo, né? Tem, E eu sei que Botox é a marca de um produto, exatamente. não é? Isso. Botox foi a marca pioneira, por isso que ficou muito famosa. Mas o nome do procedimento em si é toxina botulínica. Uhum, E a toxina botulínica, ela não vai agir na pele, ela vai agir no músculo. entendi. Porque toda vez que você contrai a musculatura, né? Quando eu falo assim com você, por exemplo, testa pra cima, cara de bravo, sorri. O que você tá movimentando é a sua musculatura, só que a sua pele, ela acompanha o seu músculo. Entendi. Só que com o processo de envelhecimento, né? A gente perdendo elastina, colágeno. Vou dizer numa linguagem bem fácil pra vocês favor. entenderem. A pele, ela não vai aguentando acompanhar a musculatura. Então, ela começa Entendi. a formar uma linha, uma cicatriz, que a gente chama vulgarmente como ruga. Então, por que a gente fala muito do Botox? Porque o Botox, ele é preventivo. Ele deveria ser preventivo, né? As pessoas começarem a aplicar antes mesmo de surgir as rugas. Igual, vocês dois já é tudo Botox corretivo. Já tá com as rugas instaladas. Velho.
Fudeu. Então, assim, sem fazer a expressão, sem fazer testa pra cima, sem fazer cara de brava, a gente já consegue ver a marca. Só que, por exemplo, no caso do Samuca ali, ó, ainda tá mais fina. Então, por exemplo, se ele começar a fazer o Botox, a primeira aplicação que ele fizer já vai dar uma amenizada. Porque Aí, só da pronto. musculatura não ficar em contração, a pele ficar paradinha ali, já vai dar uma boa amenizada. E aí, a tendência é essa, pra você envelhecer bem, entende? Entendi. Perfeito. E aí, ao longo do tempo, vai acabando também, né? Você tem que ir Vai, fazendo. o Botox, ele tem uma durabilidade aí de quando a gente vai ler em artigos, de 3 a 6 meses. Então, assim, depende também muito do paciente, né? Metabolismo vai influenciar muito, se ele é muito expressivo. Igual, eu converso com a testa. Eu respondo com a testa antes de responder com a boca. Toda hora eu tô assim. Então, um lugar, por exemplo, que meu Botox mais acaba é na testa. É o primeiro que acaba, que eu sinto falta, né? Aí eu sinto falta porque minha sobrancelha vai abaixando, meu arqueamento vai acabando. Entendi. Mas eu faço de 4 em 4 meses, né? Mas tem pacientes que fazem de 6 em 6, depende. Mas aí aquela harmonização que a gente tava conversando, ela também dura de 3 a 6 meses ou não? Ou Não, ela a já é mais harmonização facial, quando é, por exemplo, preenchimento já dura um pouco mais. Só que qual que é a chave da harmonização facial? É você fazer uma manutenção. Igual, eu tenho 14 ml no meu rosto, mas eu não faço 14 ml todo ano, né? Porque fica inviável a pessoa ter que, imagina, todo ano pagar 14 ml, fica muito caro. Então, se ela fazer uma manutenção, a tendência é ela ir gastando cada vez menos produto. Então, hoje, por exemplo, no meu rosto, eu faço uma manutenção com 5 seringas anualmente. Entende? Então, eu vejo onde que eu tô vendo que tá começando a acabar, eu vou ali e injeto um pouquinho. Eu não deixo acabar, entende? Então, eu faço uma manutenção. E quanto mais manutenções você vai fazendo, mais a sua harmonização vai durando, né? Então, você tende a retocar cada vez mais tarde, vamos dizer assim. Perfeito. Entendeu? E essas pessoas que perdem a... Tipo assim, o cara fica viciado naquilo, igual tem vários famosos. Mas o que rola? O que acontece? Primeiro a pessoa desenvolve um distúrbio mental? O que Eu é? acredito que a pessoa, ela começa a não se enxergar, né, ali, muito bem como ela está. E a pessoa fica querendo colocar cada vez mais. Isso acontece não só com famosos, tá? Com pessoas normalíssimas. Inclusive, lá na clínica, eu recebo muitas pacientes que fazem boca. Aí eu falo, você até combina com uma boquinha carnuda e tudo mais, a gente pode colocar mais um pouquinho. Aí vem e coloca o 2º ml. Aí, às vezes o terceiro até vai, igual a minha tem 3. Só que aí depois, eu vejo que a boca da paciente não comporta mais. Entendi. Até porque se eu ficar tentando colocar mais produto onde não comporta, eu posso dar alguma intercorrência, Fica né? Gerar bico de alguma pato. intercorrência. E pode, né, sair também da estética, né? Entendi. E aí, eu tenho que chegar pra paciente e falar, aqui, querida, não dá mais. Não pode. Vai ficar ruim. Ano que vem, a gente coloca... Mas não, doutora, por favor. Não tem como. Eu nego. Eu nego, mando o paciente pra casa. Até porque é o seu trabalho, né? Meu Se nome ficar que vai ruim- ficar desfilando ali na boca dela. E eu sei que ela tá com uma distorção de imagem, sabe? Eu sei que tá bonito do jeito que tá. E que as pessoas também estão olhando, estão achando legal o resultado, tá achando bonito. E eu sei que se eu colocar mais, vai sair da proporção do rosto dela. Então vai ficar aquela coisa demais, né? Não vai ficar legal. Então, eu acho que talvez seja algo que não é estético, sabe? Sim, psicológico. E aí, eu vejo que, às vezes, algumas pessoas que precisam, na verdade, de um tratamento mesmo, Mental, né? Conversar com algum psicólogo pra ver, na verdade, qual que é a raiz do problema. Porque a raiz não é a boca. É outra coisa, entende? E aí, você falou que você manda o paciente pra casa nesses casos. Mas vai acontecer de um colega seu fazer, né? Depende. Porque, assim, eu sei que tem muitas pacientes minhas que confiam muito no meu trabalho. Então, se elas falarem assim, doutor, eu quero. Mas se você tá falando que não precisa, então tá. Então, eu vou te escutar. Mas, com certeza, deve ter outras que eu falo não e vai pra outro profissional. Porque tem muito profissional que quer ganhar dinheiro, entende? Não tá nem aí. Tipo, assim, se tá bom, se não tá, quer ganhar dinheiro. A ética Então, vai... profissional tá totalmente deixada de lado. E aí coloca mais produto, vai colocando. Mas eu não faço isso. Entende? Porque eu não faço uma coisa com uma pessoa que eu não gostaria que fizesse comigo. Sabe? Igual eu falei com vocês, não é um procedimento barato. E não, mas você fazer uma coisa... É um investimento mesmo pesado. É. Sabe? É um investimento que a pessoa ali, ela tá se dedicando porque é uma coisa que vai realmente mudar muito a vida dela. Com certeza. E, tem que ser algo feito com uma qualidade, uma primazia, né? Com certeza.
Então, é isso, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com isso. Eu amo de paixão. É muito satisfatório, sabe? Você realizar o sonho das pessoas. Porque tem paciente que junta pra fazer procedimento ali comigo há 2 anos. Entendi. Entende? Pagar à vista lá, um dinheirinho. Então, assim, eu dou muito valor pra esse tipo de paciente. Legal. Sabe? Que eu vejo que é um sonho mesmo que teve, que tem, né? E tudo mais. E é muito gostoso, sabe? Você deixar as pessoas bonitas. Eu brinco até com elas, né? Porque assim... Gente, mas parece que não tem um boleto pra pagar. Olha isso, que nojo. Aí elas morrem de rir, né? Aí elas entram na pilha e fica um clima super gostoso, sabe? Eu sou muito assim com as minhas pacientes. Eu brinco muito, sou muito brincalhona. Eu acho que isso também acaba me destacando, assim. O meu jeito, sabe? As minhas pacientes falam assim, doutora, eu gostei de você pela pessoa que você é no Instagram. Eu vejo que você é igualzinha a você é no seu Instagram. Animada, alegre, carinhosa. Eu vejo tanto que você é carinhosa com suas alunas. E isso me fez vir aqui. Entendi. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas conectam comigo, né? E traz muitas vezes elas até mim pelo meu jeito. É o carisma, né? É. E aí, justamente como eu vou te perguntar agora. Bom, você estava explicando que teve um salto até muito... que Deus colocou essa mudança que na escola você não tinha esse destaque acadêmico Não. e depois se tornou um destaque acadêmico na faculdade. Mas quando é que foi justamente essa mudança profissional? Quando que você, além de se sentiu que começou a se tornar uma referência nacional, né? A gente tá falando no bastidores que, inclusive, a referência do Biomédica Nacional tá conversando para vocês fazerem trabalhar junto. Então, como é que foi que você percebeu ou que foi essa mudança profissional, né, que foi um divisor de águas? Eu falo que foi quando eu desenvolvi minha técnica de preenchimento labial. Porque a minha técnica de preenchimento labial, ela realmente é diferenciada, assim, sabe? Como eu falei mais cedo, a gente consegue resultados naturais, lindos e naturais. Então, a gente consegue melhorar o desenho da boca do paciente, deixar aquele arquinho do cupido, que é esse Vzinho aqui. Vocês não devem saber o que é arco do cupido. Esse Vzinho mais marcadinho. A gente consegue volumizar. E o meu estilo de boca é muito estilo de boca coração. Não é aqueles lábios mais largos, né? Linguiça, que a gente chama, que fica duas coisas retas, assim, dentro da boca. E isso as pessoas foram se encantando. Aí, primeiro, eu fiquei muito conhecida, né, em Belo Horizonte por uma indicação, uma paciente indicar a outra, tudo mais. Aí, depois, começou nos cursos. Porque eu lembro, gente, minha primeira aluna, ela me infernizou pra dar aula pra ela. Eu não queria dar curso de jeito nenhum. Ela, Luísa, eu estou saindo da Bahia, estou comprando a minha passagem e você vai me dar o seu curso, sim, se vira. Falei, cara... E todo santo dia ela me chamava e falava, Luísa, eu quero seu curso, eu quero aprender boca com você, pelo amor de Deus, a Letícia. E aí eu falei, tá bom, Letícia, tá bom, eu vou te dar um curso. E aí lancei, postei fotos, né, lançando lá, falando que tava dando curso pra ela. Bombou. Depois disso, eu nunca mais parei de dar curso. E aí as turmas foram só aumentando. Hoje eu só tenho curso presencial disponível. No finalzinho de dezembro, tem acho que 3 vagas em dezembro. E já tem vaga pro ano que vem já sendo preenchida, para fevereiro. Brasil afora. Tenho alunos do exterior, né? Já tenho 3 aluninhas do exterior, dos Estados Unidos, que vêm pro Brasil fazer curso comigo. Inclusive, tá vindo agora uma outra em agosto. Os cursos são dados aonde? Na clínica. Mas aqui em Belo Horizonte mesmo? Em Belo Horizonte. Perfeito. E onde a clínica fica? Buritis, bairro Buritis. Buritis é o Texas. Adoro. Mas, e aí você começou a ganhar essa repercussão toda com o curso, e aí você começou a focar no curso e diminuir o atendimento? Não. Ou não? Você continuou? Meu filho, isso aqui é doideira com loucura. Primeiro que eu comecei, eu tava me fazendo mal. Eu comecei a atender de segunda a sábado. E atendia sábado até 18 horas da noite, porque eu era louca. E aí, domingo eu dava curso. Nossa. Meus cursos eram nos domingos. Porque eu falava assim, curso tem que ser um extra. E então tem que ser no dia que eu não estou trabalhando. E aí, trabalhava de segunda a domingo, Isso foi durante meses e meses e meses. Inclusive, um relacionamento meu quase acabou na época por causa disso. Porque o meu namorado não tinha tempo pra mim. Quando eu vi ele, tava morta, cansada. E ele falou assim, Luísa, para de trabalhar esse tanto. Aí a gente terminou e eu parei de trabalhar no domingo. Não, tudo bem, vamos parar. Mas, bom, nós vamos terminar o relacionamento também.
E aí, foi quando agora eu ministro os cursos na sexta. Tirei o dia de sexta de atendimento. Em algumas, né? Porque eu não dou curso toda sexta. Geralmente é de 15 em 15 dias. E tem um outro curso de perfiloplastia também que eu ministro. Que é boca, nariz e queixo. Porque eu dou 2 cursos. O VIP, que são para 4 ou 5 alunos. E é só boca e nariz, ensino minhas técnicas. E o outro é nariz, boca e queixinho. E aí é uma turma maior. E aí, como é uma turma maior, são 2 dias de curso. Aí, geralmente, é sexta e sábado. Mas eu tive Então, peraí. Você tem até dezembro, a cada 15 dias, um curso, sim ou não. Tudo fechado. Praticamente, Toda a tudo agenda fechado. Ainda Fechado. tá no digital. E tô no digital. Tenho mais de 1.000 alunas hoje no digital. Mais de 5.000... Mais de 2.000 alunos formados. Mais de 2.000 alunos formados com a minha técnica. E conta pra gente, né, que teve assim, a gente fez o nosso trabalho, a gente pesquisa bem. Como que foi, você palestrou no Mission? Million. Aí, ó. Pesquisa ainda por acaso errado, hein? Nota 2. Parabéns. Nota 2. Conta pra você como é que foi você chamar e participar. Como é que foi ter participado do Protagon também? Como é que foi participar eu sou... desse ambiente como um todo? Gente, eu sou, assim, fã do Wendel Carvalho, né? Muito fã mesmo, porque, assim, eu sou muito grata a ele. Porque ele deu uma virada de chave na minha vida. Pra quem não conhece, o Wendel Carvalho é um dos maiores empresários, né? Um dos maiores também no ramo aí do digital. E quando eu fui convidada, né, por um amigo aí no Protagon, e eu falo que minha virada de chave foi lá, porque eu era muito vítima da minha vida, sabe? Tipo assim, tudo eu chorava, tudo não dava certo, eu ficava malzona. Hoje não, hoje eu sou protagonista da minha vida. Então tudo começou, a virada de chave também foi aí. Quando por exemplo, antigamente, acontecia alguma coisa, estava fora do meu controle, eu ficava malzona com aquilo. Hoje eu falo assim, cara, eu posso fazer alguma coisa? Não, não posso? Então tá, então eu não vou ficar mal com isso mais. Ah, não, sim, posso fazer alguma coisa por isso aqui. Então tá, então o que eu posso fazer? Quais são as minhas opções? Então eu ajo massivamente sobre aquilo ali. Então, assim, isso foi uma virada de chave. Isso me fez evoluir muito. E várias outras coisas, várias crenças limitantes que eu tinha. Achava que eu não era capaz, não sei o quê. Acho que até mesmo por alguns traumas de infância. E isso é muito bom, porque, assim, o Wendel, ele te faz reviver a sua infância e descobrir por que às vezes você é tímido. A timidez, ela não vem do nada. Ela vem de alguma coisa da sua infância, por exemplo. Então, assim, eu era muito tímida. E aí, tudo foi destravado no Protagon. Então, assim, foi muito bom pra mim. E aí, lá no Protagon, ele vendeu o milho. Ele tava vendendo o Olimpo. Que é, né, na verdade, uma estrutura dele pra pegar pessoas que já têm algo no offline e lançar pro online, né? Então, eu já tinha meu curso, por exemplo, presencial. Sempre deu super certo. Então, eu falei, cara, eu quero lançar isso pro online, né? Pra poder alcançar essas pessoas mesmo, que, né, de longe, que às vezes não tem condição de vir pra minha cidade fazer meu curso. E aí, foi quando ele me pegou no colo ali e falou assim, cara, eu vou te ajudar. E aí, foi passo a passo, né? Me ensinou tudo, a estruturar tudo no online. E eu não sabia, gente, eu não sabia nem que tinha que ter página pra vender curso online. Nem sabia de nada, não sabia nem o que era copyright, não sabia nada. E aí, foi quando ele me pegou mesmo no colo ali, com a equipe dele e, né, me ensinou passo a passo de tudo. Foi quando eu lancei meu curso. E aí, no Million, ele me chamou pra palestrar, pra contar a minha experiência, né? Minha experiência no online, como que foi, né? O processo e tudo mais. Até mesmo também pra encorajar as pessoas, né? Que ficam assim, ai, será que eu vou? Será que eu não? Será que eu vou pro online? Será que eu não vou? Com medo, né? E eu falo que foi uma das melhores decisões da minha vida. Então, assim, ele hoje é meu mentor, né? De tudo, de vida, do online. Eu sou fã dele, porque tudo que ele prega é o que eu concordo. Eu falo, é isso aí. Isso aí. A forma que ele leva a vida dele é uma forma muito, muito leve, sabe? E é o que eu gosto, e é o que eu procuro, sabe? Cada dia mais. Então, assim, eu tenho me tornado uma pessoa cada dia melhor. Tanto porque a gente tem que procurar evoluir sempre, né? Sempre. Não tem como. A gente tá em constante aprendizagem e tudo mais. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito nisso, né? Evoluir mentalmente, emocionalmente e também profissionalmente, né? E aí agora a gente recebeu, né, nossa plaquinha lá de mais de 1 milhão de vendas no online. Já estamos batendo quase 2 milhões agora.
Então, assim, é um sucesso, né? Então, no seu online, vocês já venderam mais de 1 milhão de cursos. Mais de 1 milhão, mais de 1,5 milhão. Nós já estamos quase batendo 2. De arrecadação. De líquido mesmo. Maravilha, parabéns. Aí, tá vendo? Mas aí, Obrigada. que orgulho. Minas Gerais tá Tá vendo, orgulhosa de gente? você. Aí hoje, vamos voltar aqui no passado. Aí, vocês lembram que eu falei com vocês que eu era a ovelhinha negra da família? Agora é o seu irmão, a ovelha negra. Não, tadinho, não é. Alguém tem que ser. E aí eu lembro que, aí beleza, eu comecei a trabalhar, né? Comecei a ganhar meu dinheiro, meu pai começou a ficar horrorizado, falando assim, filha. Ele falou assim, você tá mexendo com estética nem é da sua profissão. Eu falei, pai, é sim, biomédico pode mexer com estética. Não, isso é coisa de esteticista. Eu falei, pai, não, eu posso fazer, porque o pai também não entendia nada. Falei, pai, biomédico pode mexer com harmonização. Aí, beleza, ele pesquisou um pouquinho sobre, viu que podia mesmo, aí ele deu uma acalmada. E aí ele foi vendo que eu fui virando uma referência na minha cidade e tal. Hoje, eu sou o orgulho do pai. Ele chega numa roda de amigos. Sim, Tá vendo, minha inclusive. filha? Já vendeu mais de 1 milhão. Mas ele não fala isso, não. Na verdade, ele pega meu Instagram. Todos os amigos do meu pai são obrigados a me seguir no Instagram. Se eles não me seguem, meu pai corta a relação. Inclusive, tava com umas amigas minhas no sábado. Meu pai falou assim comigo, me ligou esse sábado e falou assim: filha, onde é que você tá? Eu falei, pai, tô aqui com as minhas amigas, tô tomando um vinho. Aí ele falou assim, vem aqui pro Santa Inês. Eu falei, como assim, pai? Tem uma menina aqui que é sua fã, ela é biomédica, ela tem 26 anos, ela quer te conhecer. Na hora que eu contei que eu era seu pai, ela ficou doida. Ela ficou doida. Falei, pai, não dá pra eu ir agora não. Vem cá, filha, vem cá, vem cá. Então, assim, meu pai hoje, ele é meu fã número 1. Número 1. Tu sempre quer saber como é que estão minhas coisas, né? Como é que tá minha vida na profissão. E ele chega pros amigos dele e fala assim, olha o que minha filha fez. Você viu esse nariz aqui que ela fez? Ela fez quase uma plástica aqui, ó. Ela mudou a vida dessa pessoa. Então, ele me indica muito. As amigas dele sempre vão lá. Inclusive, chegou uma que eu não conhecia. Uma amiga nova. Aí chegou e falou assim, eu sou a amiga de seu pai. Seu pai me mostrou seu Instagram um dia desses aí. No final de semana, comecei a te acompanhar, adorei esse trabalho, tô aqui. Aí eu chego em casa toda feliz, né? Pai, nossa, sabe quem foi lá na clínica? Fulano e tal. Aí ele ficou todo doido, né? Sabia que ela ia. Ela tava precisando. Eu falo, pai. Fala isso não. E aí hoje, o meu irmão trabalhava, né, com engenharia. Meu irmão formou na FMG, em engenharia de controle de automação. Mas hoje, meu irmão trabalha comigo. Inclusive, é por causa dele. Deixa eu honrar meu irmão maravilhoso, Gugu. Hoje, meu irmão, ele que me ajuda muito nos cursos. Ele que tá por trás de tudo, né? Eu só sou expert, só vou lá, faço as gravações e tudo mais. Mas é meu irmão que tá ali nos bastidores, fazendo tudo. Absolutamente tudo. Então, eu sou muito grata à vida dele, sabe? Ele é incrível, ele dá o máximo que ele pode. E eu vou chorar. Mas eu sou apaixonada com ele, sou fã dele. E aí, pra você ver, né? Meu pai ficou todo doido que meu irmão fez engenharia na época. Hoje ele nem engenharia faz mais, tá comigo, tá super feliz, né? A família tá toda feliz. E é isso que importa. Top demais. Maravilha. Pra você ver como é que o mundo, Deus tem esses desígnios, como é que as coisas se conectam, né? Sim. Maravilha, Luiz. Não, e muito legal ver como que foi essa construção, essa volta toda. Então, mas você falou agora que você tá indo lançar o segundo curso, um novo curso. Qual que vai ter de diferença? O que tem de novidade? Então, na verdade, eu tô lançando agora o curso de rinomodelação de narizinho. Porque também eu tenho a minha própria técnica, né? Então, também vai ser o segundo curso que eu vou lançar agora. Quando que é o lançamento dele? Então, tô terminando a teoria. Se Deus quiser, vou terminar esse final de semana. E aí já vou marcar para começar a gravar a parte teórica, gravar também o conteúdo, a parte prática. Se Deus quiser, daqui uns 2 meses já estamos aí com um curso novo, rodando na plataforma. Então hoje, se eu quiser adquirir um curso seu, que é o de lábios, aonde que eu acesso e como que eu acesso? Faça seu merchan aqui. Gente, é só clicar no link da minha bio. Vai cair direto no WhatsApp. A Grace vai conversar com vocês. E aí ela envia, né, as emendas dos meus cursos presenciais e o link também para adquirir meu curso online de preenchimento labial, que é sucesso. Se quiser marcar uma agenda também. Pode clicar lá também. Com a Grace também? Com a Grace também. Grace, minha filha, é pau pra topo da obra. E aí ela vai direcionando, né? Ela recebe todo mundo, mas aí depois ela vai direcionando. Você falou que você tem 2 técnicas próprias, né? E você é jovem e tudo, eu imagino que deva ter uns profissionais mais antigos aí na área. E você não sofreu nenhum tipo de
de discriminação, retaliação dessa turma? Não. Por ter desenvolvido e ter sido bem-sucedida, não? Não, até que não. Eu vejo o contrário, né? Algumas pessoas vão fazer curso comigo e aí aprender minha técnica, depois falam assim, gente, 5 dias depois, desenvolvi minha própria técnica de preenchimento labial. Fala, enganando quem, querida? Mas, assim, brincadeiras à parte. Mas não. Mas rolou mesmo. Não, isso é verdade, rolou. Isso rolou. Isso rola. Constantemente. Não tem como, não tem como. Toda sexta-feira ela tá gravando o curso, é óbvio que vai aparecer gente de tudo aí. E aí... Mas é o seguinte, com essas pessoas mais velhas do mercado, não. Inclusive, elas vão lá fazer curso comigo. É tão legal, olha pra você ver. A primeira pessoa que me ensinou a fazer boca na vida, que me ensinou uma primeira técnica de preenchimento labial, hoje ela é minha aluna. Aí. Minha primeira professora, hoje ela é minha aluna. Uma vez eu recebi um médico, né? Porque eu tenho, assim, alunos que são médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, biólogos, dentistas, biomédicos, enfim. Tudo que pode mexer com a harmonização, eu tenho de aluno. E aí, uma vez eu recebi um médico, ele tinha 57 anos e ele estava fazendo a harmonização facial. E ele foi ser meu aluno. Eu tinha 25 anos na época, porque hoje eu tenho 26, estou fazendo quase 27. E aí ele falou comigo assim... Meu Deus, como é difícil te chamar de professora, né? Você é tão novinha, essa menininha cara de bebê. Eu falei, pois bem. Respeito. E assim, é uma graça, eu adoro compartilhar conhecimento. Amo, gente, amo tirar o medo das pessoas. A grande maioria das minhas alunas chegam lá na clínica, doutora, eu não faço renomodelação, eu morro de medo. Eu falo, mulher, mas você vai ver que aqui você vai destravar esse medo. Você vai sair daqui um foguetinho de nariz. Você vai gostar mais de nariz do que de boca, se depender. E é batata. 95% sai de lá sem... chega sem fazer nariz e todas saem fazendo nariz. Porque realmente a minha técnica também é uma técnica muito segura. É uma técnica, assim, que o paciente não sente dor. É uma técnica, assim, incrível. Seria o procedimento mais difícil no nariz? A rinomodelação, na verdade, é um dos mais temidos. Porque, assim, a pessoa, ela mal entrou na área da harmonização facial... Aí tem muitos professores, né? Muitos profissionais da área que já amedrontam. Não faz nariz não, nariz necrose. Nariz necrose... Mas, se a gente for pesquisar em artigos, né, em dados, a gente vê que não é o nariz que mais dá necrose, né? São outras áreas da face. Mas todo mundo terroriza o nariz, coitado do nariz. Mas eu falo que quando a gente domina a anatomia do nariz, não tem o que temer. Porque você tem que dominar qualquer área, né? Anatomia de qualquer área pra você fazer. Anatomia da boca, pra você fazer um preenchimento labial. Anatomia do nariz, pra você fazer um nariz, né? Anatomia ali da musculatura, pra você ver... onde que essa musculatura tá, se ela tá superficial, se ela tá profunda, pra você fazer um botox, pra você saber quanto da agulha que você tem que introduzir, qual que é a angulação que é melhor, né, pra você pegar a cabeça ali daquele músculo. Então, assim, tudo você tem que saber a anatomia. E quando você domina a anatomia, você vai perdendo esse medo. E é o que eu faço questão de fazer nos meus cursos hoje. Eu não explico só, tipo, você vai fazer isso, isso e isso. Não, eu faço elas entenderem a técnica. Eu falo, você vai fazer aqui porque nesse plano vai te trazer essa segurança. No outro plano você não pode porque vai acontecer isso, isso e isso. Olha aqui, tá vendo essas artérias aqui? E nananã, então eu ensino tudo. Então quando elas têm um entendimento da técnica, elas se sentem mais seguras. E não só o beabá, tipo, você tem que fazer isso, isso, isso. Entende? Eu faço elas entenderem. Então elas saem seguras e todas saem fazendo narizinhos e, tipo, todas amam. Eu falo que a minha estagiária tem 10 anos que ela tá no mercado da estética. Tem 10 anos que ela não fazia nenhum preenchimento. E hoje, os únicos preenchimentos que ela faz é do curso que ela fez comigo, que é boca, nariz e queixo. Você só aprendeu a fazer... Não, ela fez outros cursos, mas ela tem medo. Ela tem medo das outras áreas, mas não tem de nariz e boca e queixo. E ela chega para meus alunos e fala assim, gente, nariz é a coisa mais gostosa do mundo de fazer, o que eu mais gosto de fazer. E aí eu conto a história dela, o povo fica assim, chocado, né? Porque tem 10 anos que ela tá na área da estética, ela faz basicamente botox, nariz e boca. Nariz e boca, que é o que ela aprendeu, né? Com a minha técnica. E aí eu falo, né, da segurança. Acho que também isso é uma coisa que as pessoas tiveram um entendimento. Acho que é por isso também que as pessoas querem muito fazer curso comigo. Porque não é só o beabá, sabe? Não é só ensinar a técnica. Né? É o entendimento do porquê daquela técnica, entende? Então, acho que isso é um diferencial também. Eu sempre tive vontade de fazer aqui. Inclusive, aqui, eu estou olhando ele, eu não paro de olhar para ele. Fiquei sabendo que eu vou ganhar uma renomodelação aqui. Fiquei sabendo que... Tem base? Quem vai pagar pra ele, gente? Eu fiquei sabendo que Só se for.
Que Você põe cabelo que é a nova nu e parceria- arruma o nariz a nova, nu. a nova parceria, o novo patrocinador do podcast das Gerais, que vai ser o Instituto. Aqui, ó. Vai vir patrocinar tudo. Mas nós estamos chegando, caminhando pro final, meu querido. Foi um excelente. Assim, foi até uma conversa gostosa, boa, porque não sabia a gente Aprenderam vai muito de aprendeu harmonização facial. muita coisa. Agora, sai daqui sabendo que eu preciso fazer você- pé de galinha, Botox. botox, que minha testa tá menos pior que a sua. Tá. E que o nariz também é urgente. Fora o isso, seu tá nariz é tudo urgente. certo. Deixa eu te perguntar antes. A sua projeção nacional e tudo, você já atendeu famosas? Como é que foi? Como é que é isso aí? Porque isso é um negócio que tá... Eu vejo direto, assim, as famosas fazendo em colaboração. Como é que foi? Como é que é isso aí? Então, sim, já atendi alguns famosos, alguns jogadores de futebol. Então, já. Já? E aí rola essa permuta ou rola não? ou não? Então, o que Public acontece? Na verdade, eu até faço essa parceria, mas a parceria que eu faço não é, tipo assim, de arcar com tudo. Entendi. Eu cobro o preço de custo, entende? Entendi. Entendeu? Então, famosas de Belo Horizonte, quem sabe, né? Uma parceria. Famosos Se e for famosos. interessante pra mim, né? Precisa famosos avaliar. também. Só mandar um direct que As a interações. Grace vai direcionar e fazer essa parceria. E agora, Lulu, a gente chega no momento do nosso podcast que chama o momento White Rabbit. Porque o nosso patrocinador é o coelho da Alice dos Países das Maravilhas. Aquele coelho maluco que ele não para Adoro. nunca. Uhum. Que o tempo todo tá sempre correndo, que nem a gente aqui, correndo pra trabalhar, correndo pra poder fazer esse 1 milhão. E aí a gente tem, nesse momento, o nosso convidado, ele fala sobre um caso curioso, um caso meio maluco que aconteceu na vida dele como um todo. Pode ser relacionado a algum curso desses vários que você deu, o que aconteceu já. Já lembrei de um aqui. Aí. Então diga pra gente no nosso momento White Rabbit. Gente, vou contar um negócio pra vocês. Isso foi um atendimento meu, uma paciente minha. Foi um caso muito triste, mas engraçado. Porque olha pra você ver o que as mulheres são capazes de fazer. Tinha uma paciente minha que ela era casada e o marido dela só deixava ela fazer botox. Não deixava ela fazer nada na face. E o sonho dela era fazer boca, porque a boca dela era assim. Entendi. Ela tinha uma boca muito, muito, muito fina. Então, o sonho dela era fazer uma boca e ele falava que não, que isso não era coisa dela fazer, que ela ia ficar esquisita, nananã, que isso era coisa de... Enfim. Ficava falando isso com ela e ela não fazia por causa dele. E sabe o que aconteceu? Triste esse momento agora. Ela descobriu que ele tava traindo ela. Nossa. Aí, gente, contar pra vocês quem que era a mulher? Toda harmonizada, com a boca desse tamanho, com o botox, com a sobrancelha cá em cima. Toda, tipo assim, né? Harmonizadíssima. Na hora que ela descobriu, ela ficou tão puta da vida. Entendi. Que sabe o que ela fez? Ela pegou o dinheiro todo que tinha deles juntos, pegou, tirou da conta dele, pagou tudo na harmonização facial dela. E aí ela fez a boca que ela queria, ela fez e vários outros procedimentos que ela queria. E só que ela, olha pra você ver, eu não sei se eu faria se ela tivesse me contado isso antes. Porque ela só chegou e marcou a harmonização. E aí eu lembro que eu cheguei pra ela e falei esse aqui, mas seu marido... não, já tá tudo certo. Tá de boa. Já tá tudo certo. Depois que Vendeu 15 o carro dias... dele. Vendeu o carro dele. Depois de 15 Onde tá dias... seu carro? Tá aqui, ó. Aqui, o valor do seu carro. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Onde é que tá? Tá vendo? Carro novo. E aí, depois de 15 dias que ela voltou pra eu poder dar uma olhada, ver como é que ficou, que ela me contou essa história. Mulher não tava nem sofrendo, gente. E o cara tava puto da vida. Putíssimo, mas ele não podia falar nada. Falar o quê? Aí ela tá assim, Luiz, agora eu entendi. Por que ele não deixava eu colocar a boca? Por que ele não deixava eu fazer os procedimentos estéticos? Falei, E agora virou sua Não, cliente tá lá, desde minha filha, sempre. fielzíssima, batendo ponto. De 3 em 3 meses ela tá lá na clínica, doutor, o que eu faço? O que eu Fala, posso ó. colocar agora? Mas tá linda, tá toda recostada. Agora ela já tá até namorando, já tá até noiva. Boa. De novo. Porque agora, minha filha, ficou mais fácil, né? Arrumar um agora, homem. agora com a boca, agora Males com que vem tudo. pro bem. Não, e agora o outro lá largou a outra, né? Diz ela. Que ele largou a outra Momento e tá... fofoca. Tá, momento fofoca. Largou a outra e tá lá rastejando atrás dela, mas ela não quer mais. Tá certo. Também A não ser querer, pegar também não e quer, não. fazer.
Então, e no final agora, Luiz, a gente tem pra gente fechar, uma tradição nossa, que é tomar um fiozinho de cachaça pra gente encerrar. É a hora que o careca mais gosta. Encerrar a nossa Ele conversa. gosta. De novo, queria agradecer muito. Eu muito que obrigado. agradeço, Pra vocês que estão assistindo aí, gente. a Luísa, eu fui conterrâneo de Magno Buritis dela. Então, Aham. desde pequena, a gente tava lá no Magno, correndo pra cima e pra baixo. Então, é muito bom, muito legal, é muito interessante e ver toda a sua história, onde é que você chegou, aonde você vai chegar ainda, né? Que Amém. tem muito nova ainda e já tá internacionalmente conhecida. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter participado um pouco da sua trajetória. Eu que agradeço, gente. Valeu demais. Deixa suas redes sociais pro redes pessoal sociais. te acompanhar. Gente, então, até então é só o Instagram, tá? Até eu ir pro TikTok. Mas é @DRA Luísa com S Brum, BRUM. Doutora Luísa Brum. Beleza. Aí lá tem todas as informações, igual você já falou, do curso. Uhum. Quem quiser agendar Clicando no link da consulta e bio, tudo. consegue todas as informações. Beleza, top demais. E você que tá assistindo aqui esse episódio, muito obrigado pela sua presença. Não esquece de curtir, de compartilhar, de mandar para 5 amigos, depois para 10 amigos, 15, 20, Isso aí. 30. Não pare de mandar. Segue as nossas redes sociais, PDC das Gerais, em todas as plataformas. Todas as plataformas de Spotify, áudio, de YouTube, Instagram. TikTok. Segue a gente também no nosso perfil, que a gente tá precisando de ganhar seguidores. Não, Bauer? O Bauer mexe com cavalo, com leilão de cavalo. Então, por favor, entre e comprem cavalo com ele, pra ele poder continuar bancando o Você podcast podia daqui. comprar, Porque ele né, tá... Samuel? Você que gosta. Aqui, quem tá com dinheiro aqui, ó. Mas eu Quem tá tenho vendendo muitos com- cavalos. Então, a gente tava Eu já falando sobre caí traumas. de Aí eu cavalo. também, meu braço tá doendo aqui agora Nossa. do ano passado. Nossa, eu tenho medo. Eu andei, depois que eu caí a cavalo, que deve ter uns 15 anos isso, eu tomei muito trauma, porque eu apaguei no meio do nada. Oh, E me essa foi deixaram, forte. eu tava na garupa. E É o aí erro. o cavalo começou a correr atrás da égua. E eu lembro que eu era pequenininha, minha mão escorregava, eu falava com a mulher assim, eu vou cair. Ela segura, eu pá, caí, desmaiei. Só que a Mas minha você sorte desmaiou foi porque bateu a cabeça mesmo? batida. As minhas Nossa. costas ficou assim, carne viva. A minha sorte foi que o caseiro viu que tava dando uma confusão lá na frente. Entendeu? E aí ele foi correndo. Mas, tipo assim, eu desmaiei. Na hora que ele me pegou, ele me pegou desmaiada. Aí eu fiquei assim, que esse cara, porque eu nem conhecia ele. Eu falei, meu Deus, tô sendo sequestrado. Novinha. Morrendo de medo. E aí eu tomei um trauma. Aí depois acho que eu andei uma vez só. Depois nunca mais andei. Mas eu amo cavalo. Eu fico com dó também de montar. Não, cavalo... você pode tratar ele Pra como um fazer pet. carinho, É né? um pet. Um pet. É um pet sendo um cachorro grande só. Entendeu? Cadê seu negocinho? Tá aqui. Vem cá, a gente Bem careca. Você vai. agradecer mais uma vez. Essa cabeça de ovo aqui, ué. Pessoal chegando no final. Valeu, moçada. Mais um Obrigada, episódio aí. gente. Obrigado, Luiz. Obrigado a Sim. todos que estão assistindo ao podcast das Gerais. Lembrando sempre, Saúde. Minas Valeu. Gerais, no topo. Minas no topo. Aí, valeu, pessoal. Parte boa aí pra mim.